Lá em Êxodo, capítulo 12, se você olhar todo o contexto, já tinha acontecido 9 pragas. 9 pragas já tinham sido lançadas sobre o Egito. Deus tinha levantado Moisés para libertar o seu povo da escravidão, em cumprimento da palavra que o Senhor tinha falado para Abraão 400 anos antes. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 15. Aí você me pergunta, diz, pastor, você vai falar da Semana Santa, você já poderia entrar logo ali em João, falar também de lá em 1 Coríntios, porque você vai falar lá de trás, porque é onde originou. O grande erro do ser humano, o erro das pessoas, é não contextualizar a história, né? Existe uma história. O texto sem contexto, ele é pretexto para heresia. Então nós precisamos contextualizar a história. Então 400 anos antes do que aconteceu lá no Egito, Deus já tinha falado para Abraão sobre o povo seria levado por uma terra, seria escravizado, mas eles seriam libertos, não sairiam de mãos vazias. Então já tinha acontecido 9 pragas. Veio a 12ª praga. Qual seria essa? Essa seria a pior de todas, aonde o Senhor iria matar todos os primogênitos das casas que não tivesse a marca do sangue de um cordeiro no umbral da porta. Aí em Gênesis 12 você vai ver o Senhor dando a ordem para o seu povo. E aquele que cresce e fizesse do jeito que o Senhor tinha ordenado, não sofreria, não iriam chorar a perda de um ente querido do seu primogênito. Então o Senhor ordenou a Páscoa. E alguns elementos da Páscoa, o cordeiro, a erva amarga que eles tinham que ter ali, né, o pão sem fermento e tudo que eles tinham que fazer. E tudo aquilo tinha um propósito, e apontar para o cordeiro, como está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus vai passando e diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. Então o Senhor ordena a Páscoa, e aí assim eles fazem. Mata o cordeiro, pega parte do sangue, coloca no umbral da porta. À noite, meia-noite, passa o anjo, o destruidor, o anjo da morte. Todas as casas que têm a marca do sangue, o anjo da morte não entra. Mas as casas que não têm a marca do sangue, ele entra e mata o primogênito, isto é, o filho mais velho daquelas famílias, como também até mesmo dos animais. E depois o Senhor vai ordenar para eles saírem. Então ali dá origem à Páscoa. E aí o Senhor dá uma ordem, fazer isso todos os anos, neste mês, que é o primeiro mês do ano, no mês de abril, isso de Abib, fez também lá em Êxodo, capítulo 12. Tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras. E o Senhor dá uma ordem, façam isso. Ensine os seus filhos, diga para os seus filhos ensinar os seus netos, diga para os seus netos ensinar os seus bisnetos, passe isso de geração em geração. E assim foi. Passou de geração em geração, passou milhares, centenas de anos, milhares de anos, e aí chega nessa parte, chega em Cristo Jesus, e o Cordeiro de Cristo que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, e próprio Cristo Jesus também vai comemorar a Páscoa, e o Senhor vai estar dentro de um cenáculo, né? Dentro do cenáculo ali, com os seus discípulos. A gente pode mostrar imagens para vocês verem, e ali o Senhor vai reuni-los. Antes do Senhor ir para a mesa, o Senhor cinge, tira de sobre si a capa. O Senhor tira a capa dele, e o Senhor vai fazer vai dar um passo de humildade, sabe? Aí você vê o Senhor que vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele cinge a sua capa e todos ficam assim, de boca aberta. O que é isso? O que o Senhor vai fazer? Então o Senhor tira e diz assim, eu vou lavar os pés de vocês. Aí você vê Pedro dizendo, não, o Senhor de maneira alguma, em hipótese alguma, vai lavar os meus pés. O Senhor diz, aquele que eu não permiti, esse não vai ter parte comigo. Então Pedro diz o seguinte, Senhor, não só os pés, mas todo o corpo. E o Senhor vai dizer para ele, não, só os pés basta. E ali o Senhor se coloca diante deles.
Isso todo no cenáculo, no dia, eles vão fazer a ceia, a Páscoa do Senhor, a ceia. E ali está Cristo fazendo isso. Agora veja bem, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, qual o propósito da Páscoa? Hoje nós cristãos comemoramos a Páscoa, amém, comemoramos. Porém, ela é uma festa judaica, da qual já se cumpriu em Cristo Jesus, porque ela tinha 2 pontos. Primeiro, veja bem, o primeiro ponto, trazer a memória do povo, refrescar a memória de todos eles, que um dia eles foram libertos da escravidão do Egito e que Deus agiu com poder, com autoridade, com graça, por meio do grande profeta Moisés. Então eles tinham que entender que um dia eles foram escravos em terra estrangeiras e que Deus agiu com poder, graça, autoridade e os arrancou das garras de Faraó, tirou-os do Egito, daquela escravidão, usando de forma poderosa um homem. Então isso nós precisamos entender. E a outro ponto da Páscoa, apontava para algo, apontava o quê? Para o Messias, para o Cordeiro. Isaías 53 vai embasar isso, o servo sofredor, que não é Israel o servo sofredor, mas Cristo o servo sofredor. Apontava para ele. Então na Páscoa tem esses 2 objetivos quando os judeus comemoram a Páscoa, que é para eles terem um entendimento disso, que eles foram libertos da escravidão do pecado, que eles foram libertos, do Egito, da escravidão, que o Senhor os trouxe com braço forte para a terra prometida Canaã. E o segundo objetivo, o cordeiro, o sacrifício, o sangue do cordeiro que foi colocado no umbral da porta, que os seus filhos foram poupados, porque o sangue os protegeu, os guardou. Ali apontava também para o sangue do cordeiro, como está em Levíticos capítulo 16, que o cordeiro era imolado, sangue aspergidos num propiciatório, que dentro da arca da aliança tinha as tábuas da lei, mostrando a dureza do coração de Israel, a dureza do coração deles. É muita coisa para a gente falar. Por isso que eu estou falando, é uma semana para a gente entender, para a gente estar juntos, amém? Então nós temos muita coisa para a gente falar essa semana. E eu já vou me emocionando, porque falar de Cristo, falar do sangue, falar do Cordeiro do Senhor, mexe com a gente. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Pai, eu te agradeço, porque eu posso sentir a Tua presença. Ver que o Senhor está na frente, que o Senhor está tomando a direção, tomou as rédeas das nossas vidas e desse programa para a Tua glória, Pai. Eu creio que o Senhor está falando ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero liberar uma palavra de libertação de vidas. A libertação de vidas. Como o Senhor usou Moisés para libertar o povo da terra, da escravidão do Egito, Cristo que morreu para nós na cruz do Calvário. Estamos dentro de uma semana santa, meu Deus, que fala da morte e ressurreição de Cristo. Que assim vidas sejam libertas, sejam arrancadas da incredulidade, libertas de si mesmos, libertas do mundo, libertas do diabo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos isso. E profetizamos vida sobre cada família, sobre a nossa cidade Fortaleza, sobre o nosso Ceará, sobre o Brasil, sobre as nações. Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Senhor, nós não estamos lançando palavras ao ar, palavras aos ventos. Nós cremos no Deus vivo. E esse programa para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, terça-feira, vamos estar na igreja Logo Sul, Avenida Washington Soares, 6257, no culto da vitória. Sou o nosso convidado mais especial. Tenha um dia divino e até amanhã, se Deus quiser. E lembre-se sempre que Jesus te ama.